Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes, sou psicopedagoga e terapeuta emocional. Dani, como são as sessões de psicopedagogia? Há um grande número de pessoas, quando me procura, faz essa pergunta. Espere aí que eu já vou falar. Como acontecem as sessões de psicopedagogia? Primeiro, é dividida em avaliação psicopedagógica e intervenção psicopedagógica. Primeiro, o profissional precisa saber como que está essa criança, o que acontece com ela em relação a esse aprendizado. Se ela tem um diagnóstico, é claro, ou por exemplo, já foi diagnosticado, tem um transtorno, daí o profissional já vai saber mais ou menos como trabalhar com aquela criança. Mas é importante a avaliação psicopedagógica, que é de 8 a 10 sessões, que são aplicados os testes para saber como que é o raciocínio da pessoa, da criança, como que está a atenção, ou adolescente, ou até mesmo adulto, porque tem adultos também que precisam. Inclusive, a psicopedagogia também tem auxiliado idosos. É verdade, não é só a criança na aprendizagem escolar, é muito mais amplo do que podemos imaginar. E a intervenção? A intervenção psicopedagógica é a execução mesmo. Ver o que levantei a hipótese na avaliação para ver o que aquela pessoa precisa e daí eu faço a intervenção por meio de jogos. Daí, se por exemplo, eu preciso trabalhar a atenção, eu vou trabalhar jogos ou metodologia para atenção. Se eu percebo que é uma questão emocional, eu vou conversando com a criança ou com o adulto, seja lá qual idade for, para melhorar nesse sentido. A alfabetização especificamente, começo a alfabetizar. Então isso é essencial. O psicopedagogo, ele precisa ajudar até mesmo no processo de avaliação. Até tem uma postagem uma vez que eu fiz que era mais ou menos assim: desconfie, e teve um médico também falando isso, desconfie num diagnóstico em que um psicopedagogo não participou. Por quê? Porque ele é um especialista da área da educação, da aprendizagem. Então, ele precisa participar. No meu caso, eu sou terapeuta emocional também. E eu percebo que muitos casos que chegam até mim são questões emocionais envolvidas. Às vezes, uma situação que a família nem imagina. Uma situação em sala de aula, uma vivência, um dia, a professora falou alguma coisa, um colega falou alguma coisa, a criança colocou isso na cabeça e ficou complicado. Ou, dependendo, situações no ventre da mãe. Enfim, cada pessoa é uma. Então, a questão emocional também tem relação com o problema na escola, dificuldade no processo escolar. Então, como é importante a família ter esse olhar e perceber que o psicopedagogo é um profissional que pode auxiliar e ver de uma forma positiva. Eu percebo muitas vezes que vai num psicólogo, mas não se preocupa com o psicopedagogo. E muitas vezes tem uma questão ali que o profissional, o psicopedagogo, consegue perceber. E muitas vezes o psicólogo não percebe, porque não tem aquela vivência em sala de aula. Eu, por exemplo, sou professora há muitos anos. Então tem coisas que eu percebo que podem acontecer, porque eu já vivenciei isso como professora. Eu já vi isso no meu aluno. Então, como é importante pensar nessa questão e buscar auxílio psicopedagógico. E tem pessoas que precisam, por exemplo, diagnóstico de autismo, síndrome de Down, a pessoa ela precisa de auxílio mesmo na fase adulta. E como é importante ter um profissional para auxiliá-la nesse sentido. Lembrando que as sessões são de 50 minutos, na maioria das vezes uma vez por semana, mas pode ser mais de de uma vez, podem ser duas, três, depende da necessidade da pessoa. Mas lembrando que o psicopedagogo, ele pode atender qualquer idade. Inclusive, já tem estudos que mostram a importância da psicopedagogia na prevenção de doenças como Alzheimer. Então, não é só, muitas vezes a pessoa fala, é só fazer cruzadinha, vai dar tudo certo. É muito além disso. Então, vamos pensar sobre isso, vamos prevenir situações e ter um olhar
muito atento, né, para essa parte de aprendizagem e o quanto o psicopedagogo pode auxiliar nesse sentido. Beijos, até o próximo vídeo.